Olá, a gente volta com mais um episódio aqui direto da Conferência Nacional de PCHs e CGHs da Abra PCH, que acontece aqui em Brasília, mês de março de 2025. Uma conferência realmente especial e que estreia o nosso podcast. E a gente vai chegando ao fim aqui desses episódios com uma entrevista, obviamente, com uma equipe maravilhosa. É um prazer, uma alegria para a Escola de Energia estar com vocês aqui. Pedro Dias, presidente do Conselho da Abra PCH, Alessandra Torres, presidente da Abra PCH. Muito obrigada pela parceria. O podcast aqui, quem está acompanhando tem visto aí o universo de informações que a gente teve. E eu queria que vocês compartilhassem com a gente um pouquinho dessas primeiras impressões do último dia da conferência. Michele, é um prazer, primeiro, dizer que nós estamos na 8ª conferência. É um prazer termos esse momento do podcast da Escola de Energia, que faz um trabalho muito construtivo, uma visão muito bacana a respeito do setor, né? Abre para todas as fontes. Então, isso é uma coisa muito louvável. Junto com a Lume Energia, nós ficamos muito felizes de ter esse espaço de vocês junto com a gente aqui. E a minha avaliação, ela é muito positiva, assim, no sentido de que fizemos uma feira com recorde de estandes, onde nós tivemos um feedback muito positivo. A Abra PCH ela tem 2 linhas de atuação básica. A primeira é governamental, né? A gente faz essa interface com o governo, MME, ANEEL e órgãos intervenientes e Congresso Nacional, porque é muito importante nesse momento para desenvolver a fonte. E a gente tem um outro braço da Abra PCH, que é exatamente essa feira da cadeia produtiva das PCHs, que movimenta contratos para essa fonte, que movimenta, né, networking, essa conversa, esse ambiente que você pode acompanhar nesses 2 dias. Então, eu saio daqui com uma sensação de missão cumprida, né? Foi um evento muito bacana, a gente teve painéis muito enriquecedores. A gente tratou de temas muito interessantes, importantes. Questão de armazenamento é o tema do momento. Para todo esse momento que a gente está vivendo no setor elétrico, armazenamento é fundamental. A gente tratou das questões ambientais, que é um gargalo das PCHs, é uma coisa sensível. E a gente teve uma participação muito interessante das pessoas, né? Tivemos recorde de inscritos também. Então, eu saio com uma sensação de dever cumprido, né, de nos preparar para o próximo, mas, sobretudo, além do dever cumprido, os deveres de casa que a gente tem que fazer agora. É um ano de leilão que a gente tem que se preparar bastante, né? Estamos otimistas e preparando a nossa cadeia produtiva para o leilão que está vindo aí. E a vinda do ministro aqui, do ministro de Estado, acho que é a primeira vez que uma conferência recebe o ministro, foi fundamental. Esse é um trabalho que a Alessandra tem feito nos bastidores aí com os políticos, é um trabalho que é um trabalho árduo, porque são eles, na verdade, que são os decisores. E se a gente não os convencer, nós vamos ficar a pé no meio do caminho. Então, esse trabalho de convencimento que ela tem feito com a bancada de deputados, com a bancada de senadores, ele é fundamental. Porque o conselho da ABRA-PCH, como diz, conselho aconselha. O conselho não é executivo, o conselho ele é de diretrizes, né? Então, o trabalho executivo, ou seja, o carregar o piano do dia a dia da associação, é feito pela diretoria executiva, pela presidente executiva. E aqui foi um sucesso, porque o trabalho da Alessandra não só foi reconhecido, como ela conseguiu esse reconhecimento na prática, trazendo essas autoridades para cá. É mérito muito grande dela, do dia a dia ali naquele congresso. Às vezes, como eu disse, a Alessandra, quando eu vim para cá, em Brasília, as primeiras vezes como diretor de assuntos ambientais da PCH, eu não conhecia nada de Senado, de deputado e tal. Ela conhecia até os corredorzinhos onde ia e tal. Eu falei, menina, mas você conhece tudo isso aqui? Ela disse, não, eu praticamente passei minha infância aqui, meus pais trabalharam nessa casa. Falei, bom, não está aí a mão melhor, né? E sabe até o corredor, onde tem que ir, onde que passa por fora, por dentro. E nós precisamos desse trabalho. É um trabalho importante. As pessoas, às vezes, que estão lá na ponta, na cadeia produtiva, não enxergam isso. Que para eles existirem, tem gente trabalhando. Porque senão o sistema para. Veja o que estava acontecendo com o nosso setor até esse ano. Sem leilão há 3 anos. Né?
Então a gente não tinha como vender no mercado regulado, e quando tinha leilão ainda nós estávamos participando com as outras fontes que jogavam o preço lá embaixo. A gente não vendia os nossos porque a gente tem uma continuidade, uma intermitência quase nula no nosso processo. Nós não temos intermitência horária, enquanto você pega solar só de dia, eólica em alguns trechos ali durante as 24 horas, mas em alguns momentos. Então, o Brasil entrou nessa crise com corte e tudo mais. Por quê? Porque fomentou demais algumas fontes e deixou as outras para trás, e a nossa foi ficando para trás. Hoje nós temos um trabalho de resgatar a nossa fonte tão importante para a manutenção do sistema elétrico brasileiro. Esse é um trabalho que foi feito e foi demonstrado aqui, e principalmente antes de tudo isso, o convencimento de um ministro e de sua equipe da importância de ter um leilão específico para PCHs. E mais, ele saiu daqui dizendo para mim e para o nosso vice-presidente de conselho que ele vai fazer outro leilão ainda esse ano. Então é uma vitória dupla. Houve completo convencimento de que eles precisam, e nós brasileiros precisamos das PCHs. Isso para nós é o mais importante conquista dessa conferência, a 8ª, né? E vamos ter a 9ª agora. Já adianto para vocês que recebi hoje como presidente do conselho, já passei para a Alessandra como presidente executivo, a carta do governo do estado do Paraná nos convidando para estar fazendo a 9ª conferência, ou em Curitiba ou em Foz do Iguaçu, a critério da associação, com o apoio do governo do estado do Paraná. Então, agradeci o governador e disse que nós vamos decidir em conselho e diretoria conjunto, mas provavelmente vamos estar no Paraná com uma 9ª conferência, quiçá maior que essa, com mais gente ainda, e com vocês, Michele, junto com a gente lá. A Escola de Energia só muda um pouquinho de Brasília para lá e vai ser super bem recebida lá por nós também. Com certeza. A gente já acertou um pão de queijo em BH para fazer um podcast lá, agora a gente vai para Curitiba. Eu queria que vocês falassem, a Alessandra falou sobre dever de casa, Pedro falou sobre os caminhos a seguir, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, quais são os principais desafios. Ok, temos leilão, temos a pauta do armazenamento. O que vem agora de desafio para a ABRA-PCH? Que estratégias que vem pela frente, Alê? Olha, a gente tem desafios, né? E os desafios são tantos que nós aproveitamos essa conjuntura para formar um bloco de coalizão para o PCHs, porque o nosso trabalho, ele é sim contundente, mas sem a participação das outras associações fica, né, um trabalho incompleto, e a gente tem conseguido reunir as outras associações estaduais, que têm feito um trabalho muito bom nos estados, né? PCH e Desenvolvimento Regional na veia. Então, a gente, junto a esse bloco de coalizão, a gente tem buscado equacionar outros desafios, né? Que é a questão de mercado de financiamento para essas fontes. A gente teve uma retirada das hidrelétricas do Fundo Clima. A gente precisa retomar essa pauta, né, de financiamento de mercado e a pauta de conexão. É muito importante a gente fazer um trabalho junto com as distribuidoras, de buscar equalizar, né, Pedro, eu acho, aonde é que a gente pode solucionar os gargalos, né? Porque a PCH ela tem esses 3 grandes gargalos, né? O ambiental primeiro, depois o mercado, o financiamento e a conexão, né? Ter um ambiente ideal para se desenvolver. E como bem da União, ela tem que ser prioridade, tem que ser plano de governo, sabe? A gente está aqui defendendo uma fonte que é a espinha dorsal do setor elétrico brasileiro, é patrimônio do povo brasileiro, essencial. Então, a gente vai buscar agora desenvolver melhor esses caminhos de mercado, financiamento e conexão. Então, e nesse ponto do dinheiro caro que está hoje no Brasil, Michele, você está falando aí em 14,5, já indo para 15, a nossa fonte ela precisa de um recurso um pouco melhor, como tem o Fundo Clima. E aí nos perguntaram lá numa reunião que a Alessandra, mas vocês estão fora. Mas, pois nos colocaram para fora, né? Mas a gente está entendendo com alguns governadores, algumas conversas, para ter um sistema de fundo de aval, um ajuste, né? Tivemos uma primeira conversa com o governador Ratinho Júnior lá no Paraná, para que ele incentive a cadeia com um juro mais barato pelo fomento do Estado. Rio Grande do Sul está fazendo a mesma conversa, e Santa Catarina também, porque aqueles que forem aprovados no leilão, eles merecem um crédito, né, um pouco melhor, dentro da perspectiva de que venderam e vão fazer a obra e vão entregar.
Então, alguns governadores já estão sensíveis a uma política de subsídio, na verdade, no ponto não de subsídio direto, mas no ponto de aval, né, de manter um recurso avalizando para a gente ter um juro menor na implementação dos nossos projetos, gerando emprego e renda na cadeia do Estado. Então, por exemplo, no Paraná, as conversas são no sentido, poxa, por que não fazer isso vinculando a ações das indústrias paranaenses? Porque lá nós temos fabricantes de turbina, lá nós temos construtores, lá nós temos fabricantes de painéis. Então, nós temos tudo para dar certo no mesmo estado, gerando um círculo virtuoso. Santa Catarina, a mesma coisa, tem condição de fazê-lo, né? Então, esses estados estão pensando em alternativas para não deixar o setor paralisar, né? Se você pegar os estados que têm mais potencial nesse leilão, tá lá, é Goiás, é Minas, é Santa Catarina, é Paraná. Pela ordem, inclusive, hoje demonstrado de potencial futuro, a gente tem Goiás em potência, Paraná em segundo lugar em projetos, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, então, e Mato Grosso também, que são estados que têm recursos hídricos abundantes e estão vendo a água passar sem gerar energia. Nós podemos gerar energia, fazer dela usos múltiplos, conter cheias, que nem no Rio Grande do Sul. Se tivéssemos algumas barragens de reservatório lá, nós teríamos contido boa parte da cheia do Taquari, né? E hoje o Rio Grande do Sul volta a pensar nisso, vamos ter barragem para conter cheia. Mas por que não gerar energia então junto? Né? Se eu estou contendo cheia, eu vou gerar energia. Então o nosso setor, ele é a solução, ele não é o problema. E eu queria acrescentar, me permita fazer aqui um adendo na fala do Pedro, né, muito bem colocada. É um ano de COP30, um ano de COP30 no Brasil. E nós temos que mostrar para o Brasil aquilo que a gente tem de melhor, que são as hidrelétricas, né? A gente vê direcionamento da IRENA, falando que tem que dobrar a capacidade de hidrelétricas. O Brasil tem a presidência do G20, tem assinado acordos de energias renováveis, de triplicar energias renováveis. E nós estamos aí com esse potencial de PCH que pode ajudar muito, né? E vamos buscar esse reconhecimento na COP30 também. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui convidado pelo governo do Amapá, pela ABRAPCH, para a reunião preparatória deles da COP30, lá em Macapá. Eu não conhecia Macapá, mas logo que a gente vai sobrevoando, a gente vê que as comunidades lá vivem na beira do rio e o resto para trás é tudo floresta. O estado tem 80 e poucos % de área que não pode mexer, né? E todas essas comunidades isoladas queimando óleo. O óleo vem de navio, de barco, né? Entra lá, queima óleo e tal. E eu levei um exemplo de um rapaz que faz microturbinas na correnteza do rio. Na correnteza do rio, gerando energia para 100 famílias, para 30 famílias. Ele fez uma exposição aí hoje, né? Que é o Felipe, que é da Hydro, né? Ele montou a fábrica dele em Manaus, já na Zona Franca, né? E a gente falou, governador, mas está levando óleo para lá? E daí, no final da minha palestra, uma líder indígena chegou e falou, não é só isso, a gente está sujando o rio. Porque a gente tem vazamento, a gente fica queimando óleo, o governador está super bem intencionado, está colocando placa solar e eólico para nós, só que à noite não tem. Então, quando eu mostrei a turbina, que é uma turbina hidrocinética, né? Como se fosse um eólico na água, mas movimentado a todo momento, que a água está ali, né? Falou, nossa, mas acabou daí o óleo, acabou coisa, nós podemos viver com isso aqui. Isso é a energia da água, está passando na frente deles, quer dizer, maior contradição do que essa não existe, né? Ele está falando em COP30 e o pessoal está demonizando a hidrelétrica até essa pequena, né? Que nem barragem tem. Você imagina, a gente está defendendo os reservatórios pela importância dele, está defendendo as barragens pequenas, médias, grandes, né? Mas tem um setor grande que está se associando ao ABRAPCH daquele micro, né? Que às vezes ele é invisível, mas ele pode solucionar as comunidades isoladas, as tais comunidades tradicionais, comunidade indígena, quilombola. Aliás, um dos nossos associados montou uma usina dessa aí numa comunidade quilombola do Pará. E a comunidade veio agradecer, porque estava queimando óleo lá também. E placa solar só tem de dia, e daí quando coloca uma bateria, os backups da bateria estão durando 2 horas, daí você não tem à noite. Então é uma situação e o rio está passando na frente. É uma contradição, né? Que a gente tem no país. E a gente também está atendendo a esse pequenininho lá. Não é só atendendo o médio, que é o nosso
maior associado, que é aquele da PCH de 10, de 20, de 30, mas também a CGHs até 5 e esse pequenininho de 75 kW, de 25 kW, né? Mini micro. Tem um que é do tamanho de um frigobar e o cara gera para 10, 15 moradias. Então já é uma comunidade pequena ali que pode sobreviver e pode daí integrar até a placa solar lá de dia e à noite ter a turbininha de água lá funcionando. E a melhoria da qualidade de vida, né? Porque Total. quando você leva energia para uma comunidade isolada, você tem aí comunidade com mais produção, você tem a possibilidade de armazenamento. Então, foi ótimo ouvir isso. A gente fez uma discussão sobre as tecnologias sociais na área de energia e muitas delas são, é praticamente um ventilador. E sabe o que aconteceu? Não é do setor, né? Quase um ventilador em cima do rio ali. É isso mesmo, gerando, uma balsa né? gerando ali. Você pega um barco daqueles que a gente tem em comum de ver em filmes no Mississippi, né? Fazendo assim, né? Você põe ele ao contrário e gera energia, né? Aquela roda lá. Mas o curioso foi que ao final da minha palestra, a comunidade indígena veio me procurar. Quando é que vocês voltam aqui para trazer esse equipamento aí funcionando para nós? Que nós vamos reunir as 40 comunidades, 40 caciques aqui, né? E nós queremos esse negócio aí. E outra coisa, você sabe quem paga o óleo, o barco e o óleo para lá? É o governo. Somos nós. Entendeu? Né? Então você deixa toda uma... Claro que tem uma cadeia que não vai ficar contente com a gente, né, Alessandra? Vai dizer, esse cara vem aqui tirar o meu óleo, né, do negócio, mas é pro bem, né? A gente vai chegando ao fim, né? Não só do episódio, mas da nossa série de podcasts aqui, direto da oficina, estreando, né, o Abratalk, que é um podcast que a AbraPCH vai continuar, não para por aqui, teremos muitos. A Escola de Energia vai estar sempre junto, em Curitiba, Foz do Iguaçu, Brasília, onde vocês quiserem. A gente acredita muito no trabalho de vocês e eu queria que, para a gente fechar, a gente fizesse aí esse olhar, amarrando muitas das coisas que vocês falaram nesse cenário de armazenamento, de segurança energética. Por que o Brasil precisa das hidrelétricas? O Brasil precisa das hidrelétricas porque o Brasil é o país de vocação hídrica, porque nós temos a maior expertise do mundo nesse setor, que a gente detém grande conhecimento, grandes tecnologias, porque a gente sabe fazer usina como ninguém no mundo. E isso nos enche de orgulho, sabe? Saber que é uma indústria 100% nacional, que gera emprego e renda no Brasil, e a gente tem tantos aproveitamentos ainda a serem feitos. E como o Pedro muito bem lembrou, essa questão dos eventos extremos. Hoje a gente vive uma transição energética, sobretudo climática. E a gente precisa ter as questões de adaptação, de prevenção e de ação sobre o nosso setor elétrico. E as hidrelétricas são a única fonte do setor energético que pode ajudar nisso, nessas questões de eventos extremos de secas e cheias. Né? Para fazer a regularização da vazão dos rios, para amenizar impacto de grandes pluviosidades, para armazenar nas cheias e usar nas secas, né? Porque um reservatório vai muito além da geração de energia, né? Um reservatório proporciona usos múltiplos, né? Dos mais variados, turismo, piscicultura, navegação, irrigação, né? Então a gente tem que andar de mãos dadas aí com as outras, né, com os outros segmentos, e a gente precisa reforçar para a sociedade brasileira que a gente tem que ter orgulho das nossas hidrelétricas. O Brasil só é o que é em termos de transição energética global porque tem as suas hidrelétricas na base. Nós somos um país muito rico de recursos naturais, nós temos sol, nós temos vento, que são complementares à energia hidrelétrica, que segura esse país de pé. Se hora dessa nós estamos aqui, exatamente 18h40 da noite, com essa luz aqui, toda essa estrutura ligada, a gente deve às nossas hidrelétricas. E a sociedade brasileira precisa saber melhor disso, precisa conhecer melhor o seu setor elétrico e como ele funciona. Então é uma luta que a gente acredita muito que é bom aqui para o nosso setor, mas sobretudo é bom para o país. Estamos reflorestando também com nativas do Brasil. Nós tivemos agora um trabalho lá no Paraná, do Instituto Ambiental, que verificou em 80 projetos, foi necessário suprimir 900 hectares de florestas e foi plantado 3.600, foram plantadas. São 4 vezes mais. O Paraná chegou ao primeiro ano agora de regressão do desmate da Mata Atlântica. Ganhou um prêmio. E eu tenho certeza absoluta que isso se deve ao trabalho das PCHs e CGHs, que estão fazendo 4, 6 vezes mais do que
utilizam. Então nós vamos ter, eu disse outro dia para o secretário, para o governador, vai faltar área para a gente plantar, porque vocês estão mandando também a gente plantar 4 vezes, 6 vezes, e a gente já está ficando cara, a área degradada já está ficando cara, porque não tem na bacia hidrográfica. Então nós vamos enfrentar um outro problema, que é de ter área para fazer a nossa compensação ambiental. Então veja, nós somos a única fonte que recupera o meio ambiente, né? Que tem um compromisso em recuperar e tem uma legislação que obriga. E é a única fonte que o dono das PCHs não é o concessionário que usa ali 30 anos, é o povo brasileiro. Todas as PCHs são do povo brasileiro, porque elas são públicas, né? Elas são uma concessão pública, então vai voltar para o povo. Veja, é um patrimônio que é diferente das outras fontes, né? As outras fontes têm dono, né? A nossa fonte tem um dono, que é o poder público. Nós temos que devolver. Agradecer vocês, convido vocês, eu sou paranaense, né? Então convido vocês para o Paraná em 2026. Logo, logo nós vamos dizer a cidade, né? Fica ainda aí o segredo da cidade, tá bom? Sejam bem-vindos. Super aceito o convite. Importantíssimo, Pedro, a questão das espécies nativas, né? Então, recuperar com espécies nativas tem muitos exemplos. E aí a gente já convida a Abra PCH aqui também para a gente fazer um podcast específico sobre isso. A Abra PCH estreou o podcast do Observatório da Transição Energética, que está lá no canal do YouTube da Escola da Energia, exatamente pautando essa questão, né, das redes, a integração, a complementaridade, de que forma que a gente trabalha. Então, muitíssimo obrigada pela participação. Acho que a Lê pegou o microfone. Eu também só gostaria de agradecer mais uma vez, né? Para nós é motivo de orgulho caminhar junto com a Escola da Energia, né? Os parceiros do evento, deixar registrado nosso agradecimento a todos que vieram, né? Todo mundo vem com uma ideia que vem a somar e a gente gosta disso, né? Do conjunto. É o que dá o resultado final. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela parceria, obrigada pela audiência nesses dias todos. Todos os nossos episódios vão ficar disponíveis no YouTube da Abra PCH, nas redes sociais da Escola da Energia e da Abra PCH. Obrigada, Lume, pela parceria aqui com o Espaço do Podcast e nos vemos na conferência de... Vamos deixar a cidade para ele 2026 falar. 2026 no Paraná. Muitíssimo obrigada, gente. Até mais.